Programa Casa Luxo, um oferecimento Aluxi Iluminação, Perfecta Esquadrias e Morarte Móveis e Decorações. Olá, estamos começando mais um programa Casa Luxo. E o programa de hoje vai procurar mostrar para vocês as novas tendências em questão de decoração, móveis, cortinas, persianas. E quem vai conversar um pouquinho com a gente é o arquiteto Mário. Mário, muito obrigada. Tudo jóia. Obrigada por bater esse papo com a gente. E eu queria aproveitar esse nosso bate-papo para mostrar para o pessoal de casa o que é tendência, o que vocês estão fazendo mais em projetos. E para começar, eu já estive aqui há um tempo, eu sempre venho aqui na loja e vocês sempre estão trocando as peças, sempre tem coisas atuais, né? Então, considerando hoje que a gente tem aqui na loja, que é a loja Morarte, aqui em Sorocaba, o que você tem assim, de peças que saem mais? O que você vê hoje que é uma tendência? Então, a tendência de hoje é não ter tendência, porque vai muito do gosto do cliente. Vocês vendem todos os estilos, por exemplo? Todos os estilos, desde o contemporâneo até os mais antigos, os mais clássicos. O retrô, que voltou na moda com tudo agora, né? O retrô nunca teve tão em alta quanto hoje. As formas arredondadas, os pés palitos, o uso das lacas no off-white. Mas geralmente as pessoas gostam muito das tendências mais claras, sempre no mais neutro e deixando a composição pela decoração, uma almofada, os adornos. Eu tô vendo, tem um pessoal aqui na loja, eles estão sempre em cima dos móveis, mas com madeira. A madeira também nunca sai, né? Madeira sempre é temporal, né? E essa questão, por exemplo, eu sempre pergunto isso, né? Existe alguma característica, por exemplo, clientes mais jovens têm a preferência por linhas retas? Ou você vê hoje já esses clientes mais jovens indo para uma forma arredondada, retrô? Ou é variado? Como que você vê isso? Não, é muito uma mistura. Eles sempre usam um sofá de linha reta, ou então dá um detalhe de uma poltrona retrô, uma poltrona mais clássica, uma Louis XV. Depende muito do estilo do cliente. Tem cliente que gosta mesmo sendo jovem, a casa inteira clássica, mas depende muito do estilo dele. E já teve algum cliente que surpreendeu você aqui, por exemplo, pedir algum sofá com uma cor diferenciada, alguma peça? Isso é comum? Não é tão comum, mas existe. Pessoas que olham e falam assim, eu quero uma combinação de cores que a gente nunca imaginou fazer. E dá certo. Mas a gente atende, claro. Dá certo e fica sempre muito bonito. E o que você vê hoje aqui na Morarte saindo mais em questão de cores? Então, sempre sofá, alguma peça neutra, mas sempre tem que ter uma composição, alguma coisa. O que você vê que hoje sai mais, talvez pela tendência, que esse ano é o orquídea, né? Que é a cor do ano. Você vê que segue para isso ou não? Existe uma preferência por uma outra tonalidade? É muito do gosto do cliente, porque tem gente que gosta do amarelo e por mais que fale que orquídea a tendência de 2014, não vai abrir mão. Não vai abrir mão. Mas daí tem gente que gosta do turquesa, que foi a coleção do ano passado, que a cor do ano passado foi o azul. E ele também não abre mão, então depende muito do estilo do cliente. A gente não pode digitar uma tendência e o cliente tem que se inserir dentro disso. Não, você tem que fazer o gosto, lógico. A pessoa, eu falo sempre isso para os meus clientes. Você vai morar lá, você que vai ficar todos os dias, né? A casa tem que ter a cara dele. Com certeza. E já que a gente está falando de cores, o que, por exemplo, tapetes, né? É um lugar que a gente pode usar na questão de tapetes. Eu vejo que aqui vocês têm modelos tanto lisos quanto geométricos. Tem alguma novidade nesse setor de tapetes? Cada vez mais estampados, por exemplo, espessuras? Hoje a tendência de tapete é usar o tapete de tecido no living, que ele deixa as linhas mais retas, mais contemporâneas. Pode abusar de textura, de cores, arabescos, que daí faz uma composição com o contemporâneo, com o clássico. O arabesco continua, então você vê que eles continuam, porque estava muito forte há uns anos atrás e você acha que as pessoas ainda pedem essa questão desse ornamento, do arabesco? O arabesco ainda
É o que uma estampa mais muito pedidos. utilizada. É uma estampa muito utilizada. Daí a gente também trabalha com a linha de tapetes mais altos de lã no home, que daí fica mais aconchegante. Então depende muito do ambiente, né, Adriana, que a gente tem que trabalhar com o material. E uma pergunta assim que muita gente, né, quer saber, fica curiosa, sala de jantar, vocês têm utilizado tapete ou mais clean, sem nada? Não, a utilização do tapete na sala de jantar é essencial para delimitar o ambiente, para fazer a composição junto com a mesa, para não ficar um ambiente frio, para dar aconchego. E o uso do tapete de tecido, que é a tendência em questão de tapete, para living em sala de jantar, por quê? Porque é um lugar onde tem uma fácil limpeza, o cliente não quer que fique entrando coisa dentro dos fios. Então, o tapete de tecido daria também. Um tapete mais baixo. É bem utilizado na sala de jantar. E manutenção do tapete de tecido também é tranquilo? Super tranquilo. Da mesma forma que são os outros. Exatamente, aspiração, lavagem quando necessário, com empresa especializada. E sobre os móveis de área externa, Mário, tem alguma coisa... O ano passado eu vi que tinha muita coisa colorida, né? Continua essa linha? Tem alguma novidade nesse setor? Continua. A linha Noronha da Sakaro, acredito que ela vai continuar sendo uma linha que não vai... Agrada a todos, né? Agrada a todo mundo. São mais de 200 composições de cores, entre tecido e fibra. E o uso da madeira também, que é fundamental também numa decoração externa. A gente também nós vamos receber a linha nova da Sakaro, que ela é de forma mais reta, ela é bem componível, porque daí ela tem os módulos de centro, que tem até lugares para colocar garrafa, Olha gelo. Que legal! Bem interessante essa nova linha que é uma tendência ainda que vai chegar em breve. E só para finalizar esse nosso bloco, tem alguma peça que vocês sempre procuram ter na loja, que seria uma peça versátil, que daria tanto para uma decoração mais retrô, mais moderna? É algo assim, Nelson, um coringa. Tem alguma coisa que vocês sempre falam, aquele ali dá? Tem a poltrona da Cielo, que ela não pode faltar na loja, porque é sempre muito bem procurada. E ela vai desde uma composição com ambiente clássico, como um ambiente de fazenda, ela cabe em qualquer ambiente, né? Ela é muito dinâmica em relação a estilo. E essa poltrona também, a poltrona Cielo, ela também tem fibras, né? É um acabamento diferenciado. Isso também é algo que continua? É algo que continua. A fibra sempre vai ser atemporal também, né, Adriana? Porque ela faz uma composição muito bacana com todo tipo de ambiente, todo tipo. Eu pergunto isso porque algumas pessoas ficam receosas de utilizar fibra dentro, né? Embora a gente saiba, é um exemplo legal, mas ainda utiliza bastante. As pessoas têm uma aceitação boa. Muito. A fibra dá aconchego, a fibra dá cara de casa mesmo, dá cara de família. É um lugar que fica aconchegante. Um ambiente com fibra, ele fica muito mais aconchegante do que um ambiente apenas estéreo. Não, eu também, particularmente, eu gosto muito daquela poltrona. Mário, no próximo bloco eu vou querer que você comente um pouquinho pra gente dos lançamentos na questão de cortinas e persianas, pode ser? Claro. E você, continue com a gente que a gente volta já já. A Luxe Iluminação. Uma loja completa, do clássico ao moderno. Tudo para a iluminação da sua casa ou empresa. Equipe de profissionais para desenvolver o melhor projeto e atendimento técnico para os arquitetos. A Luxe Iluminação, a sua melhor opção em iluminação. Avenida Caribe 400 no Campolim. A Perfecta Esquadrias pensa nos mínimos detalhes para você viver com conforto e qualidade de vida. Perfecta Esquadrias, sua obra perfeita em todos os detalhes.
Massaflex Hunter Douglas, The Art of Window Dressing. Estamos de volta com o programa Casa Luxo e agora o Mário vai contar um pouquinho pra gente sobre o que tem de novidades no setor de cortinas, confecções. O que é a grande novidade desse ano aqui na loja, Mário? A novidade é a persiana Skyline da Hunter Douglas. Ela é uma persiana que ela vem na verticalização. Então é uma vertical, então. É uma verticalização das persianas novamente, fugindo das linhas horizontais. E ela é trabalhada com painéis de 43 ou 29 centímetros. E ela atinge... Você diz a lâmina dela. As lâminas. Porque antigamente então as pessoas conheciam as persianas verticais como as persianas fininhas e... Aquelas de escritório, né? Com cara de escritório. Agora a Skyline vem para fazer a decoração de janela de grandes vãos. Então, esse é um diferencial dela, né? Tanto por retomar algo que estava esquecido e a questão de vãos. Quais os tamanhos dos vãos que ela consegue atingir? No acionamento manual, ela atinge até 9 metros, Adriana. E no acionamento motorizado, ela vai até 4,85, podendo fazer a junção de duas peças com aberturas laterais, uma para cada lado. E ela vai chegar a quase 10 metros com essas duas peças. Essa questão da motorização das persianas é algo que está cada vez mais frequente nos projetos e tudo mais. Parece que essa linha também tem uma novidade nesse setor, né? Vou dizer assim, tecnológico, né? Tem. A Skyline da Hunter, ela tem o sistema de motorização Platinum, que ele funciona aliado a um componente extra. Ele faz como se fosse uma automação para as persianas, e não só a Skyline, como outras linhas da Hunter também trabalham nesse sistema. E ela faz uma automação através de aplicativos no iPad, no iPhone, e você consegue controlar o acionamento da sua persiana, tanto para abrir quanto para fechar, bascular conforme ela, dependendo do modelo da persiana, através do seu iPad ou do seu iPhone. Né? Então baixa o aplicativo e você consegue ter esse controle. Sem a necessidade de fazer um projeto de automação, porque... É independente, então não tem nada a ver com iluminação, é exclusivo das persianas. Exclusivo da Hunter Douglas, porque ela consegue fazer acionamento de várias persianas dentro da sua casa, através de um aplicativo e através de um componente a mais na tua compra. Mas isso acontece com persianas novas? Ou, por exemplo, eu já tinha uma persiana da Hunter Douglas que é motorizada, eu consigo fazer esse link? Ou ainda é algo muito novo que pode ser que venha acontecer? Não, ela não consegue fazer um link de automação dessas persianas com o aplicativo que a Hunter Douglas desenvolveu, porque a motorização Platinum, que é a nova motorização que eles estão entrando no mercado, ela, junto com esse novo componente, você consegue fazer das novas persianas com a motorização atual. E agora, ainda continuando esse nosso bate-papo sobre as persianas, isso é que cada vez a gente tem colocado mais em residências, né? Mas ainda existe essa mescla, né, de tecidos, persianas, a gente via muito a persiana com chales. Você vê isso continuando ou existe um lado novo para esse tipo de projeto, de janelas, esquadrias? Não, as persianas e as cortinas, elas sempre se conversam. Né? Você consegue fazer um trabalho em algumas janelas com persianas e no mesmo ambiente trabalhar com cortinas, ou até, interessante você ter entrado nesse aspecto, que a gente consegue trabalhar, por exemplo, com a Skyline, que é um lançamento da Hunter, e mais uma linha como se fosse uma romana, por exemplo, na mesma tela. Então a gente faz uma composição de dois tipos de persiana em um ambiente só. E essa questão do chale lateral? Ainda é muito utilizado. Para dar o acabamento, para dar um certo ar de aconchego, tanto quanto os outros ambientes que a gente já falou. No outro bloco a gente até comentou um pouquinho dessa questão de cores, que hoje as pessoas têm a preferência pelo mais neutro, pelo linho. Isso nas cortinas também, eu fico até surpresa quando eu vou gravar em algumas casas, tudo tem uma cortina com uma cor um pouco mais ousada. O que você falaria pra gente, pro pessoal de casa, a respeito dessa ousadia em cortinas? É comum, não? Você acha que fica bacana numa composição? Fica muito interessante o uso de cores, porque a cor é o que dá personalidade ao projeto do cliente.
Então a gente sempre tem que estar usando para. Só que o único problema é que o cliente tem medo de usar. Então é difícil, eu falo isso porque é difícil você convencer, né, mostrar para o seu cliente ele aceitar algo colorido nas cortinas, né? Exato, porque o que o cliente fica muito resistente a usar é nas peças como cortinas, sofás, eles querem usar nas almofadas, nos adornos, que pode substituir com mais facilidade. Né? Agora, transformando sempre essa parte de peças de longo prazo num tom mais neutro. E questão de tecidos, ainda é o linho, voal, existe algum material que é mais utilizado? O que mais sai nessa questão de cortinas? Cortina ainda continua sendo... A gaze de linho hoje ela é o que tem de mais utilizado, é a gaze de linho, porque ela dá transparência, ela protege contra a luz. E ela tem um aspecto mais fino, né, em relação ao voal, eu digo uma coisa mais sofisticada, né? Com certeza, porque ele trata-se de um tecido natural, então não é algo tão sintético. Às vezes a gente tem um linho misto que é fácil manutenção também. Não amassa tanto. E essa questão antes a gente via essa questão de mistura de tecidos, às vezes você coloca uma barra diferenciada ou mistura 2 tipos de tecidos, isso também é comum acontecer? Muito comum, porque você consegue dar personalidade também ao projeto utilizando barras, os barrados mais altos com outro tipo de tecido, outro tipo de tonalidade, transformando sempre o projeto personalizado com a cara do cliente. Uma coisa também que eu sempre procuro falar para o pessoal de casa, para os meus clientes, é a questão do comprimento da cortina. Que o correto, eu particularmente, eu acho bonito você deixar ela sobrando um pouco, uns 2 centímetros, mas eu vejo que ainda as pessoas têm essa resistência. Aqui, como assim, Projeto Mário, né? Você também gosta de fazer um pouco mais comprida, você vê que é uma tendência. O que você procura fazer nos seus projetos? Eu gosto da cortina também sempre sobrando um pouquinho no chão, porque ela dá aquele... Eu acho que fica mais sofisticado um projeto porque a cortina, quando ela fica muito acima, parece que faltou alguma coisa. Mas agora, é difícil, né? Pelo menos os meus clientes não aceitam muito essa questão. Parece que tá sobrando, né? Não, é difícil do cliente aceitar, principalmente o que o cliente mais reclama é em questão de manutenção. Vai ficar arrastando no chão, vai sujar. Mas a gente sempre tem que aliar também ao lado da estética, né? Porque tem que pensar sempre que você tá fazendo uma produção estética, na verdade. Tem que aliar as praticidades, a funcionalidade, mas também a estética. Eu acho que fica bacana a cortina também mais abaixo. E essa questão de varões? O varão trilho suíço, o varão suíço é o que mais sai agora? O trilho suíço é o que há de mais moderno em questão de funcionamento de cortina. Hoje a gente tem o varão suíço, que ele pode ficar exposto, que não precisa mais ficar em cortineiro, funcionamento de corda, sem corda. Então tem as pregas wave, as pregas macho, fêmea, como antigamente. Mas de novidade em questão de cortina são as pregas wave e o varão suíço com corda, sem corda. Que também, acho que na verdade é um geral, né? Dificilmente usar aquele varão que a gente colocava antigamente, né? Com as argolas. Ainda existe, mas eu acho que agora caiu bastante, né? Com o uso do varão suíço, praticamente não tem, né? Praticamente é muito específico. Um cliente querer o varão com argolas ou ilhosas. Mari, no próximo bloco, então, eu queria até aproveitar para dar umas dicas para o pessoal de casa, fazer algumas composições, algumas combinações, pode ser? Claro. E você não saia daí que a gente volta logo. Sometimes time doesn't heal, no, not at all. Just stand still while we fall. A Luxe Iluminação. Uma loja completa, do clássico ao moderno. Tudo para a iluminação da sua casa ou empresa. Equipe de profissionais para desenvolver o melhor projeto e atendimento técnico para os arquitetos. A Luxe Iluminação, a sua melhor opção em iluminação. Avenida Caribe 400 no Campolim. A Perfecta Esquadrias pensa nos mínimos detalhes para você viver com conforto e qualidade de vida. Perfecta Esquadrias, sua obra perfeita em todos os detalhes.
Axaflex Hunter Douglas, The Art of Window Dressing. And it's wonderful to be giving with my whole heart as my heart receives. Estamos de volta e agora o Mário vai dar algumas dicas pra gente. Por exemplo, para quem tem em casa um sofá neutro, cru, que acho que a maioria das pessoas acaba optando por isso, né? Até pela dificuldade em saber compor. Então, algumas dicas de como criar, né, composições com esse sofá. Então, primeiro, Mário, a gente, né, até você escolher alguma coisa mais sóbria. O que você indicaria para quem quisesse seguir uma linha mais neutra, porém sóbria, sem colocar muitas cores? Na verdade, a gente está trabalhando mais com uma linha que, como se fosse questão de roupa, de inverno. Vamos trabalhar com o tricô, nas almofadas, porque daí a gente consegue vestir a casa. Como a gente também se veste, a gente veste a casa. Vestindo a casa com tricô nas almofadas, utilizando papel de parede de tecido, que dá um certo esse papel aqui, ele tem sofisticado. Ele tem um brilho, que eu vou segurar Sim, esse aqui para você. Ele tem um certo brilho. Ele também, então, os neutros, né? Então, dourado, um cinza. Exato. Fazendo contraponto com os tricôs, que são tecidos que não tem brilho nenhum, utilizando o que a gente já tinha falado em questão de arabescado no tapete, que é um tapete de tecido, que ele é fino. E para fugir também, né? Porque aqui você já tem um papel listrado, né? E daí Exato. Ali você já faz entra uma composição com uma outra... de texturas, que é de desenhos, que é o arabesco, a listra, os tricôs, que já tem os desenhos dele. E daí, na cortina, a gente poderia entrar com uma seda, dando um certo ar de brilho também, fugindo do óbvio, que é só o cinza, transformando num azul. A gente transforma ele em um ambiente mais harmônico. Né, fugir, porque o cinza, lógico, ficaria bom também, mas ficaria muito certinho, né? Exato. Acho que aqui entra um toque de ousadia, essa questão da cor mesmo, Isso. E não foge da neutralidade, né? Olha, deixando o ambiente aconchegante, com um certo ar de sobriedade, até um ar até masculino, né? Sim, os tons de cinza sempre remetem mais ao masculino. Exato. E agora eu vou querer então, Mário, que você fale então um outro estilo agora pra gente, talvez um estilo mais colorido, alguma coisa que às vezes hoje os jovens gostam mais. Mais jovial, pode ser? Vamos. Agora outra dica, né, que seria algo mais jovial. Não necessariamente eu falo para jovens, né, mas eu digo um ambiente mais colorido, né, que ousa um pouco mais. O que você propõe aqui, Mário? Vamos chamar de ambiente mais alegre, até mais atual, quente, né? É mais quente. O outro a gente falou de um ambiente mais frio, mais aconchegante. Vamos também transformar um ambiente mais quente em aconchegante. Usando também o tecido, que é um tricô também, na verdade, com zigue-zagues, que hoje também é super procurado pelos clientes em relação... É o padrão Missoni, que é o padrão Missoni, exato. Todo mundo vem atrás do padrão Missoni. E utilizando outros tipos de cores, como amarelo, laranja, fazendo uma composição com o verde, com o bege que tem aqui no meio. Em questão de papel de parede, a gente pode trabalhar com papel de parede liso, como um amarelo mais puxado para o dourado, até um roxo. O roxo ficaria interessante, um contraste, né, dessas cores. Exato, que daí torna o ambiente mais colorido ainda. Em contraponto, a gente usa um tapete mais neutro. Que é um tapete. Que também não é um tapete liso, é um tapete mais neutro. Mas as cores batem, por exemplo, com essa gama que está dentro aqui, né? Exato. Vou mostrar para o pessoal de casa, ó. Aqui, então são cores que conversam, né, entre si. E lembrando que o sofá é o neutro, né? Continua sendo o sofá de linho, neutro. Que todo mundo procura. E utilizando a cortina até que a gente tem aqui atrás, Adriana, que fica num conjunto bacana. Isso aqui também é um tramado que dá uma certa transparência, que se quiser deixar ele fechado, ele fica como se fosse uma passagem de luz até, só fazendo uma decoração de janela. Às vezes a cortina nem sempre tem a função de vedar, né? Às vezes é só decorativa, né? Exato. Então nesse caso seria algo mais transparente também seguindo a mesma linha. Sim, e podendo usar também um forro mais escuro, que daí a gente joga a cortina transparente na frente com a transparência, o forro, e necessariamente a gente consegue fazer um dinamismo no ambiente. Olha que legal, então. Eu gosto muito com o roxo, eu acho que fica... Eu também achei que ficou interessante. Fica bem interessante essa composição. Agora, sim, para aquelas pessoas que falam, mas aí o roxo eu acho que é mais difícil, eu queria continuar nessa gama, mas algo
que não fugisse muito do laranja, né? Dessa questão do o amarelo, né? O que você mudaria aqui? A gente pode passar por um tom até um pouco mais neutro, como aqui, ó, um mineral aqui, ou um mineral com estampa, brincando com esse tipo de textura, de desenho, de padronagem. Aqui é um mineral, papel ao fundo, então tem um certo tipo de brilho nesse papel. Aqui também, que conforme a luz bate, ele reflete de alguma forma, sendo um papel neutro, que também combina com o que a gente está fazendo um link de todos os materiais. E jogando um tapete liso também, puxando para algum dos tons que a gente está trabalhando aqui. E olha que legal até, são estampas, né, geométricas, diferenciadas, mas também, eu brinco muito, né, dessa questão de conversar, né, os arquitetos, os designers falam muito isso, né. E aqui manteria a mesma cortina. A mesma cortina, para deixar neutra, puxando também para o tramado que está no crochê, o tramado no tricô, o tramado que está na cortina, mais toda a definição de estampas e de padronagem que a gente tem aqui. E agora eu queria que você mostrasse pra gente também uma opção do rústico, né? Porque muita gente gosta desse estilo com bastante madeira. Quem gosta, gosta mesmo, né? Do uso da madeira. Então, assim, talvez para um lado um pouco mais sofisticado, fugindo um pouco do convencional. Vamos lá? Vamos. Então agora a proposta mais rústica, né? Que o Mário preparou pra gente. Mário, o que nós temos aqui então? Um rústico sofisticado, né? Porque... é bem sofisticado. Eu estou encantada com esse papel de parede. Então, a gente está trabalhando com a fibra natural, com crina de cavalo, então é um papel bem exclusivo mesmo do wallpaper, que é com quem a gente trabalha, né? Essa questão até, esse papel, na hora que você coloca, né, uma emenda, assim, ela fica bem aparente, mas esse é o propósito dele mesmo, exato, né? para mostrar que é uma fibra natural mesmo. Então, quem adquire um papel desse, ele tem que estar ciente de que a emenda vai aparecer por ser uma fibra. Porque quando é sintético, ela acaba sempre conseguindo fazer junção, mas essa aqui, o interessante dela é aparecer a junção delas por se tratar de uma fibra natural. Em contraponto, a gente está trabalhando com uma outra composição de papel de parede em tecido. Isso é legal, né? Até o pessoal de casa vê que a gente pode trabalhar composições também na parede, né? Na própria parede, exato. A gente fecha a parede também. Trabalhando com o tecido junto com a fibra natural. Então são esses dois papéis, né? Por exemplo, esse papel, a palha. E esse é um tecido. Exato. Daí aqui a gente vai trabalhar com uma almofada com desenho geométrico também no marrom, num veludo. O veludo, aliás, super em alta, né? Super em alta também. E a gente está trabalhando com o veludo aqui para também ter essa diferenciação de materiais. E com a outra cortina, daí a gente está propondo uma cortina aqui, que ela também tem a transparência. Ela tem um ar sofisticado, porém rústico, né? Que exato, é a proposta. Ela tem um certo brilho, trabalhando sempre com esse tipo de proposta. E o tapete, Mário, aqui? Então, o tapete a gente poderia colocar um preto. A sugestão que eu estou dando é um preto para fugir do marrom. Fazendo contraponto com papel de parede, e fica uma composição bem harmônica, junto com o nosso sofá de linho. E assim, acontece uma coisa que eu gosto muito, o preto com marrom. Exato. Eu gosto muito dessa composição. As pessoas têm medo de usar preto com marrom, achando que eles não combinam, mas eles conversam super bem. Olha que lindo só. Mário, muito obrigada, viu, pelas dicas aqui. Imagina. E logo quando vocês mudarem algumas coisas da loja, a gente volta para conversar novamente. Muito obrigada. Obrigado, Adriana. Bem, eu espero que vocês tenham gostado das dicas de hoje, as dicas que o Mário deu, que vocês possam aproveitar, né, tanto na residência, em outros locais, né, de vocês. E conto com vocês no próximo programa Casa Luxo. When you love someone, your heartbeat beats. Você assistiu o programa Casa Luxo, um oferecimento Aluxi Iluminação, Perfecta Esquadrias e Morarte Móveis e Decorações.